nome é Júlio Garcia, sou o coordenador de aplicações de produtos da área de IoT da Advantech Brasil. Minha responsabilidade sobre os produtos técnicos são em cima de todas as soluções de IoT da Advantech. Hoje veremos algumas soluções e o que a tecnologia faz para que a Advantech consiga prover soluções de IoT nas Smart Cities hoje. A Advantech é uma empresa de matriz taiwanesa, fundada em 1983, com aproximadamente 8.000 funcionários em torno do mundo. Hoje nós estamos presentes com 2 fábricas no mundo todo. Temos 2 centros logísticos que permitem que todo mundo consiga receber os produtos de maneira mais eficiente. E os centros de reparos distribuídos em 15 cidades em todo o planeta. Isso faz com que eu tenha muita confiança no produto e confiabilidade na entrega e receptividade do produto. Falando sobre Smart Cities. Hoje os investimentos globais nas iniciativas voltadas do Conselho de Cidades Inteligentes podem chegar a 80 bilhões até 2018. Quando a gente fala de Smart Cities, a gente está falando de dispositivos conectados. O que são esses dispositivos? São todos os equipamentos que geram dados para a nuvem e esses dados se transformam em informações relevantes para todo o processo. Isso faz com que eu tenha toda a conectividade da minha ponta, que a gente chama de Edge, até o dispositivo de nuvem, onde são tratadas todas as informações. Esses investimentos, indica-se que até 2020 ultrapasse de 2,2 trilhões de dólares. Isso faz com que o mercado tenha um aquecimento bastante grande nos próximos anos. O advento da IoT e Smart Cities se dá através da transformação digital. O que é essa transformação digital? Ela está presente no passado, no futuro, ainda vai acontecer. Na verdade, a transformação digital ela já vem acontecendo ao longo dos anos, a partir da década de 70, onde foram introduzidos a parte computacional para as pessoas. Então, tudo que era feito manualmente passou a ser colocado em processos computacionais e isso passa a ser transformado digitalmente. Então, antigamente, a gente, por exemplo, como as luminárias de rua eram acesas através de acendedor de lamparinas. Hoje já são feitos através de modos automáticos, onde a gente tem o controle de toda a iluminação de acordo com a necessidade de cada cidade referente aos seus horários. Qual o impacto que isso traz para a sociedade? Com o decorrer da transformação digital acontecendo no dia a dia das pessoas, as pessoas também são obrigadas a se adaptar às novas maneiras dos processos. Esses processos, eles ficam muitas vezes guardados no subconsciente das pessoas, pois com o decorrer do dia a dia, ela passa a ser efetuada de modo automático. Então, antes eu tinha uma atuação muito mecânica, onde eu tinha que fazer todas as anotações manuais, e hoje eu já tenho isso tudo em processos digitais. A evolução da sociedade vem contribuindo também para que essas novas tecnologias sejam implantadas nos mais diversos sistemas, desde sistemas educacionais, parte fabril e no nosso dia a dia também. Toda a tecnologia que hoje utilizamos em nossas residências, no passado, eram considerados frutos somente da parte da indústria. Mas hoje eu consigo controlar toda a parte de iluminação, ar-condicionado, cortinas, tudo eletronicamente através do smartphone. Isso também veio de um processo evolutivo. Para esses processos, grandes desafios são encontrados no dia a dia. Uma é a complexidade da integração desses problemas. Todas as soluções são fragmentadas. Cada área possui uma atuação diferenciada. Essas fragmentações dificultam quando eu tenho várias partes envolvidas, pois não existe uma padronização. Então, cada fabricante tem um protocolo diferenciado, ele tem uma forma de transmissão desses dados diferenciada. Isso faz com que os processos não sejam interoperáveis. Com isso, a integração muitas vezes ela sai mais cara, porque quando eu preciso integrar vários processos de diferentes fabricantes, diferentes protocolos, eu tenho mais elementos no meio das soluções para que eles consigam se conversar e tenham a interoperabilidade.
Essa interoperabilidade, ela faz com que os produtos de IoT, cada processo de IoT, cada solução de IoT seja integrada e elas se conversem, elas se falem uma com as outras. Daí o processo de Smart Cities faz sentido em cada projeto unificado do IoT. Hoje o principal ponto de desafio é a segurança cibernética. Cada vez mais ataques cibernéticos acontecem nos protocolos de comunicação de cada transação. Essas transações, sejam bancárias, sejam transações de transferência de dados comerciais, pessoais e industriais, elas têm cada vez mais serem codificadas e transportadas para a nuvem de maneira segura, para que seja transparente, para que outras pessoas não consigam enxergar esses dados, somente as plataformas envolvidas no processo. Os recursos. Cada implementação exige uma demanda de recurso diferenciado, seja ela no âmbito do agronegócio, seja ela no transporte, iluminação pública. Cada uma dessas atuações exigem um protocolo diferente, equipamentos diferentes que precisam se conversar. Esses recursos muitas vezes não estão disponíveis para que todos os processos tenham essa interoperabilidade. Com isso dificulta a aplicação dos sistemas em nuvem. E essa dificuldade faz com que os dados que eu obtenho no chão de fábrica, eu não tenho precisão na hora de fazer uma análise num processo de analítico de nuvem. Isso, quanto mais pobre essa informação, menos rico é o recurso que eu vou utilizar para tratar esses dados. Esses dados são muitas vezes tratados de maneira superficial e eu não tenho precisão em todo o processo. O que faz com que eu não tenha uma resposta bastante grande do mercado. Esse mercado exige cada vez mais rapidez, eficiência e acurácia nesses dados, porque cada vez mais as empresas, bem como as pessoas, estão migrando os seus dados que eu obtinha comigo, com as indústrias, né, localmente, estão colocando na nuvem. Então, cada vez mais a acurácia desses dados precisa ser analisada. Então, quanto mais eu tenho um recurso linear para cada tipo de ação, eu tenho melhor resultado no resultado final. Uma tecnologia que ajuda muito nessas atuações desses dados, onde eu consiga fazer toda a análise, né, e processo dos dados, é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela começou a ser tratada a partir no final da década de 70, onde utilizavam-se grandes armazenamentos para que obtivessem a maior quantidade de dados ao mesmo tempo. No final da década de 90 e no começo da década de 2000, o advento machine to machine, ou máquina a máquina, através de processos de gravação de programas, onde elas tinham intercomunicação. Então, uma máquina fazia uma ação dependendo da resposta da outra. É o que a gente chama de if, then, else. Se eu tenho uma necessidade, faça uma ação para que a outra continue. Isso era feito de maneira pontual. Essas aplicações faziam com que as máquinas se conversassem, mas de maneira somente pré-programada. Elas não tomavam nenhuma ação caso houvesse uma adversidade no meio do processo. Com isso, as linguagens de programações foram aprendendo a se auto-reprogramar caso tenha um problema. No começo da década de 2010, essas programações ficaram cada vez mais eficientes. E hoje a inteligência artificial ela é capaz de aprender com os próprios erros de programação, se autocorrigir e fazer com que os processos sejam cada vez mais eficientes. Para a gente ter uma ideia de como esses processos acontecem, eu tenho como mostrar desde a aquisição desse dado, né, até esses dados chegarem na nuvem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na parte inferior dessa imagem, eu tenho toda a parte de sensoriamento, onde eu pego um dado, que até então ele não tem um valor nenhum, ele só vai me mostrar uma grandeza física, seja temperatura, umidade, vibração ou um dado elétrico. Eu faço com que esses dados
sejam transportados para os gateways, que são os computadores que fazem a interpretação desses dados. Então, essa comunicação ela é feita através dos mais diversos tipos de comunicação, desde Wi-Fi, Bluetooth, são algumas redes chamadas de low power, como Zigbee, Sigfox, Bluetooth Low Energy, Zigbee e Sub-1G. Essas informações são transferidas para os gateways. Esses gateways são computadores de baixo a médio processamento, onde eu tenho uma análise de cada dado desse e eu faço uma prévia do que eu vou transportar para a nuvem. Quando eu transfiro esses dados para a nuvem vai ser responsável, além de armazenar esse dado, ela vai ser responsável para fazer toda a parte de analítico desses dados. O que são esses analíticos? Esses analíticos vão me dar as informações necessárias para eu tomar alguma ação, seja ela de acionamento de uma válvula para passagem de um fluido para um novo processo, seja a construção de novas rotinas de programação para leitura de temperatura de ar-condicionado, de sistemas inteligentes de temperatura. Se ela vai me detectar se eu tenho uma vibração fora do meu padrão, isso pode fazer com que eu tenha uma atuação nos mecanismos, né, dentro de uma indústria. Enfim, é ele que vai me dar o direcionamento do que o meu processo vai acontecer. Com isso, a gente tem alguns casos de aplicação para cada área a ser integrada no sistema de IoT. Em prédios inteligentes. Hoje, os investimentos nos prédios inteligentes chegam a 17 bilhões de dólares, até 2019, onde 7% desse investimento está destinado a edifícios totalmente inteligentes. Esses investimentos contemplam desde a parte de controle de acesso, onde eu tenho todo o controle das pessoas que entram e saem dos edifícios, seja controlado por biometria, por cartões eletrônicos de RFID, ou mesmo por reconhecimento facial através das câmeras. A interoperabilidade dos sistemas de controle de acesso com o sistema de gestão dos elevadores faz com que eu tenha uma economia de energia de até 25% nos carros de elevador, trazendo para os edifícios uma economia de energia considerável, onde eu não tenho, por exemplo, que utilizar a parte de iluminação para cada área onde os pedestres estão passando. Com isso, eu faço um controle preditivo de todos os sistemas de água, luz e também na parte de elevadores, que faz com que eu tenha uma economia de até 30% na emissão de gás carbônico para o sistema. Porque uma vez que eu tenho todos os dados referentes à minha condição predial, eu consigo prever, por exemplo, uma parada de energia e fazer com que os geradores, normalmente a diesel, sejam utilizados de maneira mais eficiente. Como que a gente consegue fazer essa integração? Através dos sistemas de gateway, onde faz toda a leitura, desde a entrada, desde o controle de acesso, eu faço a leitura do consumo de energia, consumo de água, consumo de gás, muitas vezes. Eu consigo saber, consigo programar numa sala de reunião, por exemplo, se não tem ninguém internamente, as luzes não precisam ficarem acesas, eu não preciso de ter uma atuação humana para acender e apagar as luzes. Eu posso fazer isso previamente. Eu consigo fazer o controle das salas de reuniões, onde toda a parte de sensoriamento faz o controle de iluminação, ar-condicionado, de acordo com a quantidade de pessoas que estão dentro da sala. Toda a programação é feita previamente, onde eu faço o controle e a utilização de ar-condicionado também de maneira mais eficiente, reduzindo também o consumo de energia. Em alguns ambientes de escritório, onde a presença das pessoas é sempre constante, o controle de ar-condicionado também é uma parte muito eficiente, onde eu consigo saber, pelo fluxo, a gente costuma chamar de mapa de calor, Então, quando uma sala eventualmente só tem uma ou duas pessoas, a temperatura do ar-condicionado é mais alta e eu tenho menor consumo de energia. Quando essa sala é mais habitada,
com 3, 4, 5 pessoas, a temperatura interna aumenta, então o ar-condicionado é obrigado a diminuir a temperatura. Isso faz com que eu faça isso só de maneira enquanto as pessoas estejam lá dentro. As pessoas saíram, eu não tenho mais a necessidade de manter o ar-condicionado ligado constantemente. Isso continua tendo uma economia de energia. No agronegócio. O agronegócio é uma vertical de mercado que hoje no Brasil cresce cada vez mais. Isso faz com que as tecnologias sejam implantadas nos mais diversos ambientes, desde a análise de solo, umidade, se há necessidade de irrigação ou não, o pH desse solo. Isso faz com que eu tenha uma qualidade desde as sementes que são plantadas até a quantidade de água que eu vou utilizar para fazer a irrigação desses terrenos. Com isso, as máquinas que são preparadas para trabalhar nesse terreno também fazem toda a parte de rastreamento através de GPS para que tenha um melhor aproveitamento do sistema de combustível e otimização do tempo de plantadeira ou de colheitadeira. Esses sistemas normalmente são transferidos para centrais das fazendas, por exemplo, que coletam esses dados, fazem uma prévia desses dados antes de jogarem todo para a nuvem. Hoje no Brasil a gente estima que 40% da produção ela é perdida pela má gestão dos dados. Esses dados muitas vezes eles se perdem no processo. E isso faz com que eu tenha um gasto muito alto em relação a toda a parte logística do agronegócio. As tecnologias embarcadas, elas auxiliam a reduzir até 25% de água, 20% no desperdício de sementes e até 16% de combustível. Isso se dá porque todo o sistema está integrado e ele está verificando se há necessidade de irrigação, por exemplo, se há necessidade de reabastecimento de combustível ou a utilização dessas máquinas são realmente necessárias naquele exato momento. O índice de investimento para novas tecnologias varia de 0,1% a 0,3% do custo de uma safra de soja, como um exemplo de referência para a parte agrícola. Dentro dos sistemas embarcados nas máquinas agrícolas, a gente pode referenciar como são instalados esses sistemas. Então, a gente tem no trator, eu tenho um equipamento, é um computador industrial que faz desde a telemetria desse trator, dessa colheitadeira, eu tenho dados como aceleração, consumo de combustível, a temperatura que o motor está operando, se esse motor precisa de uma manutenção preventiva ou não, condição de pressão de pneus. Isso faz com que eu tenha eficiência no processo. Além disso, todos os dados que vêm do campo, seja a umidade do solo, pH do solo, dependendo da plantação eu posso ter envio de imagens por câmera para saber se a altura da plantação está correta ou não, condição de célula solar que estão no campo para alimentar esse tipo de sensor, velocidade do vento, temperatura ambiente, todos esses dados são transferidos também para esses computadores dentro das colheitadeiras que servem como se fosse um hotspot. Ela vai transferir esses dados também para a central das fazendas, onde esses dados vão dar referência para as novas plantações ou para as novas atuações que os operadores necessitam fazer. Ligando o agronegócio com a parte de gerenciamento de frota, a gente tem, eu tenho que escoar toda essa produção que foi gerada nas fazendas. Hoje no Brasil principalmente, toda a parte de transporte de alimentos é feita via rodoviário, através de caminhões. O custo aproximado desses caminhões hoje estima-se de $70 mil por ano em combustível, a manutenção é em torno de $40 mil, e os danos por acidentes, desde de quebra por má condição de rodovia, até por acidente mesmo de colisão, chega em $3 milhões por ano. Isso faz com que eu tenha um custo de frete muito alto. Isso impacta no custo final do meu produto. Então, o que a gente tem
para melhorar, né, ou o que a tecnologia faz para melhorar esses sistemas? O principal, o ponto-chave do gerenciamento, no gerenciamento de um caminhão é o condutor, o motorista. Então eu preciso dar melhoria na performance e na segurança desse condutor. Como que a gente faz isso? Através de sistemas embarcados, eu consigo monitorar a condição de condução desse motorista. Então eu sei se ele está acelerando de maneira correta, utilizando da melhor maneira os recursos que o caminhão traz. E eu tenho uma economia de combustível de até 60%. Eu ganho até 45% na performance do veículo, ou seja, eu tenho esse veículo permanente na estrada por muito mais tempo, de uma maneira mais segura também para o condutor. E eu consigo fazer um gerenciamento e novas instruções para o motorista para que ele atue de maneira eficaz em todas as viagens que ele faça. Isso me gera alguns dados que traz melhorias constantes. Essas melhorias fazem com que cada vez mais os processos sejam otimizados. E como são feitas essas instalações? Os sistemas embarcados me permitem fazer uma melhor análise dos veículos. Eu tenho condição de saber a posição geográfica desse veículo, se ele está sendo conduzido na rota correta, saber a condição de funcionamento dos motores, a condição de consumo de combustível, bem como pressão de pneus, fazendo com que eu tenha uma melhor performance em todo o trajeto dessas mercadorias que vão em cima desses caminhões. No ambiente de energia elétrica, hoje o consumo de energia elétrica é um principal fator de análise, pois através da energia elétrica outros processos se dão continuidade. Então hoje mundialmente em torno de 47% das empresas de geração e transmissão de energia já utilizam sistemas de IoT para melhor gerência desses dados. Até 2019, estima-se que 85% das empresas no mundo utilizarão o IoT para melhor gerência desses dados. Isso faz com que eu tenha uma diminuição de até 35% de perda da energia gerada. Por quê? Todo o sistema é monitorado desde a geração, transmissão dessa energia. Eu consigo saber a condição de todos os equipamentos envolvidos no sistema de transmissão, para que eu não tenha perda por calor, perda por má qualidade dos cabos, má qualidade dos equipamentos que fazem serviços de elevação e diminuição dessa energia. Quando eu tenho uma diminuição dessa perda, vai impactar no custo final da energia consumida pelas indústrias e pelas residências. Estima-se que essa redução do custo chegue a 25% para o consumidor final. Para o consumidor na residência, o impacto é direto. Nas indústrias, chega para o consumidor de forma indireta, porque quando eu tenho uma diminuição do custo de energia, os produtos que são envolvidos nesse sistema, na produção desses sistemas da energia, também tendem a diminuir no custo final. Então, quando o consumidor chega para comprar um produto gerado nessas indústrias que tiveram esse tipo de redução, também ele tem um ganho na hora de consumir esses produtos utilizados. Como que a gente pode fazer isso? Todo o sistema de energia ele é monitorado da geração, na transmissão. Eu consigo saber se a mesma energia, quantidade e qualidade que saiu de uma usina, ela está passando por todo o sistema sem nenhuma perda. Então eu consigo monitorar cada trecho dessa energia e passar para o sistema como essa energia está chegando. Essas informações são mostradas online. Tá? Isso não quer dizer que esteja sendo mostradas de maneira em real time ou em tempo real, pois dependendo do tipo de informação, se eu preciso fazer algum tratamento nessa informação, ele pode me necessitar de algum tempo. Essas informações que estão online, elas dão para os operadores das empresas de energia, bem como para o governo que atua diretamente nessas empresas, a real situação do que está acontecendo naquela transmissão e geração. Isso faz com que a qualidade
dos serviços aumentem cada vez mais. Uma vez que esses dados coletados, eles passam por plataformas computacionais que fazem uma pré-análise desses dados, e os dados que vão para a nuvem são só os dados relevantes, uma vez que cada atuação gera uma quantidade de dados muito grande. A utilização também dos dados em nuvem tem que ser de forma inteligente, pois se eu colocar tudo que é gerado, todo tipo de informação, todo dado gerado na nuvem, eu vou ter um consumo muito alto também de banda. Toda vez que eu uso uma banda de internet para jogar um dado para a nuvem, eu também tenho um custo. Então, esses sistemas de IoT têm que trabalhar de maneira que também se tornem viáveis para todo o sistema. Com isso, a gente mostra qual a principal utilização de uma plataforma industrial num sistema profissional e uma plataforma comercial. A importância da utilização de equipamentos profissionais nesse tipo de solução é de extrema importância. Eu preciso que os sistemas trabalhem 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem nenhuma interrupção. Os computadores industriais ou plataformas industriais de computação são desenvolvidos para todo esse tipo de trabalho. A disponibilidade do equipamento, bem como a confiabilidade que esse equipamento traz para o processo, faz também com que o custo final do produto a ser entregue também diminua. Muitas vezes o custo fixo ou inicial de um computador industrial pode ser mais elevado, porém, ao longo do processo, ele se paga sem com que eu tenha uma manutenção corretiva ou que ela seja constante essa manutenção, uma vez que cada vez que o processo é parado, é prejuízo que as empresas estão levando. Então, quanto menos parada nos processos, maior o ganho e o preço desse equipamento ele se dilui em todo o processo. Eu tenho alguns exemplos de cidades no mundo que já estão utilizando a plataforma de sistemas inteligentes. Nos Estados Unidos são 2 cidades, Nova York e São Francisco. São Francisco utiliza o sistema de monitoramento das principais pontes que atravessam a cidade. Então eles conseguem fazer todo o monitoramento, desde a quantidade de carro que passa, a vibração que ela gera e o que essa vibração gera de impacto para o meio ambiente. Uma vez que não só o tráfego de veículos faz com que essa vibração aconteça, mas também é uma região onde eles têm problemas sísmicos, então problema de vibração através de pequenos terremotos. Isso faz com que todo o processo de ponte, que é levado, tenha uma fragilidade bastante alta. Então todas as pontes da cidade de São Francisco, elas são monitoradas, esses dados são jogados para a nuvem e é feito um analítico de toda a vibração e quantidade de veículos que atravessam por ela. A cidade de Nova York utiliza projetos de IoT no sistema de Smart Cities através da iluminação pública. Eles entendem que a iluminação pública é a espinha dorsal de todo o projeto de Smart City, porque através dela ela consegue gerar dados que são relevantes para toda a cidade e fazer com que a iluminação pública seja um ponto de acesso para os demais processos. Hoje, os sistemas de iluminação pública utilizando lâmpadas de LED, eles transformam o LED numa tecnologia chamada Li-Fi. Li-Fi é uma utilização do diodo de LED como um transmissor de internet ou de intranet sem fio. Esses sensores de cada luminária faz com que as luminárias sejam hotspot de todos os sistemas de IoT na cidade. Então, todo o sistema de monitoramento do parque utiliza a iluminação pública para a transferência dos dados para o sistema de gestão, para os gabinetes de gestão. Toda a parte de trânsito, semáforos inteligentes, utilizam as luminárias como ponto de transferência das informações para os gabinetes de gestão. Então, por isso eles entendem que a iluminação pública é a espinha dorsal de toda a cidade inteligente. Em Amsterdã, toda a parte de tráfego
né, semáforos inteligentes, a quantidade de carros que são utilizados de forma compartilhada, faz com que a cidade tenha um trânsito menor, de melhor qualidade, e o sistema de transporte público é otimizado, uma vez com que os ônibus são colocados na rua de acordo com a quantidade de pessoas que estão na rua. Então, se existe uma demanda maior de passageiros, aí sim eles colocam uma demanda maior de ônibus nas ruas. Em Viena, na Áustria, utiliza o mesmo princípio dos Estados Unidos, a iluminação pública. Então, que eles pegam todo o sistema de iluminação pública para gerar os dados para os gabinetes. Todo o sistema de monitoramento de tráfego, semáforos inteligentes, são trafegados através da iluminação pública também para os gabinetes de prefeitos ou de governadores. Em Tóquio, no Japão, também através do conceito de iluminação pública, eles conseguem gerenciar toda a parte de digital signage, que é muito forte no centro da cidade. Esses sistemas de digital signage, aliados aos sistemas de câmera, faz com que eles tenham uma cidade bastante segura, né? Então, todo o sistema de monitoramento através das câmeras utilizam também o sistema de iluminação pública para transferências desses dados. Na Dinamarca, em Copenhague principalmente, o monitoramento do nível das águas, onde trafegam bastante pequenas embarcações, todo monitorado e conectado na nuvem para que as pessoas possam ter condições de saber e reconhecer se é viável a utilização desse sistema de transporte, o sistema de pequenos barcos. E em Curitiba, no Brasil, é a primeira cidade inteligente montada desde o conceito de transporte, controle de utilização de água nas residências, controle de iluminação pública, transporte conectado com os gabinetes de gestão, bem como semáforos e iluminação pública. Então, é uma cidade que englobou a grande parte dos sistemas inteligentes de gestão. Júlio, obrigada pelas informações passadas. É muito legal a gente ter informações para diversos mercados que são impactados com a cidade inteligente, como que a gente consegue reduzir os custos, que é o objetivo hoje do nosso congresso. Fazer com que você, espectador, se empolgue, se incentive a fazer um projeto. Então, ficou nítido que a partir do momento que a gente consegue controlar e monitorar coisas, a gente tem economia e informações para trabalhar e melhorar as nossas cidades, segurança, seja ela para a prefeitura ou mesmo dentro das nossas residências, dentro das nossas lojas. Agora, legal, a informação está aí, mas se outras pessoas como eu se empolgaram, como que a gente começa a transformar todas essas ideias em realidade? Como a Advantech e você, especialista em computação embutida, pode ajudar o Brasil a crescer e pôr projetos no ar? Mais uma vez eu agradeço o convite, né, para esse congresso. Hoje a importância do dado transformado em informação é bastante grande. Então, hoje a Advantech vem de uma maneira bastante profissional e bastante forte no mercado, trazer as plataformas computacionais para que esses projetos aconteçam. De que forma? Cada projeto ele tem uma condição específica, seja de ambiente, seja de tipo de dado que vai ser trafegado, tipo de protocolo a ser utilizado, e a nossa expertise traz toda essa facilidade para o consumidor desses produtos e dessas soluções. Então, hoje a minha função dentro da empresa é entender a necessidade do cliente e ofertar a melhor solução. É um produto único para todos os mercados ou para cada aplicação eu tenho produtos específicos? Uma outra coisa que é importante, pessoal, a gente quer fazer com que o Brasil gere negócios.
E a Advantech, ela é uma multinacional, ela tem atuação mundial. E é provável que, se seu projeto der certo, você consiga expandir isso, começando pela América Latina. Então, a empresa tem suporte. Tanto que ele cita essa referência. Poxa, você vai começar um projeto, você vai começar um protótipo, de repente, inicialmente, você vê que é mais barato comprar de qualquer lugar, pegar na internet, pegar como empresa pequena, mas depois esse barato vai sair caro. Porque quando a gente fala de internet das coisas, a gente começa de 100 para 1.000, 10.000 e 100.000, esses saltos eles são muito rápidos. Então, conta pra gente, é um produto só, é uma base só computacional embutida ou existem especificações diferentes para cada tipo de aplicação, mercado? Bom, então, é uma pergunta bastante perspicaz, porque muitas pessoas entendem que seja um produto único que vai atender toda a necessidade do mercado. E na verdade não é. Tá? Quando a gente vai a uma empresa que nos chamam para incluir algum produto nosso numa solução deles, a primeira pergunta que eu faço é: onde você vai utilizar, o que você vai fazer com esse produto, qual o tipo de sensor você vai utilizar para esse computador. Aí a partir dessas informações que o cliente me traz, eu consigo mostrar para ele, olha, para a sua necessidade eu tenho uma plataforma computacional pequena, ela pode ser colocada em qualquer ambiente, ou a sua necessidade faz com que eu tenha que colocar esse equipamento numa área externa, que tenha certificação diferenciada para ficar no tempo, tomando chuva, sol, vibração. Então, cada necessidade vai me trazer um produto para determinadas aplicações. Né? Você também falou uma referência sobre computação embarcada ou embutida, que eu gosto de traduzir como embutida porque ela vai estar dentro da solução final. Né? Essas soluções elas ficam transparentes tanto para os usuários como para as pessoas que estão tratando desses dados, porque ela tem que ser um facilitador do processo. Né? Então, a minha plataforma dentro da solução final, ela é um facilitador da transformação dos dados em informação real. Muito bom, muito bom. E uma outra coisa que eu achei bem interessante que foi citada, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é uma preocupação hoje mundial, que é a quantidade de dados que se aumenta junto à nuvem. Né? Então, poxa, com tantas coisas coletando informações, existe essa preocupação de congestionamento na nuvem. Uhum. E você colocou que esses sistemas ele tem inteligência para trabalhar o dado e não mandar, entre aspas, qualquer coisa para a nuvem. Exato. É uma preocupação bastante grande porque hoje todo dispositivo ele gera uma quantidade de informações muito grande. Se a gente pegar como exemplo um smartphone hoje, no mínimo ele está te dando a quantidade de passos que você está dando, o seu geoposicionamento, quanto você está consumindo de dados de internet ou de ligação. Então, a quantidade de dispositivos gerando muito dado hoje é cada vez maior. Né? Por isso a computação na ponta, ou Edge Computing, é bastante importante. Por quê? Eu consigo filtrar essas informações e jogar para a nuvem o que realmente é relevante. Então, eu costumo dizer que é uso consciente das bandas de comunicação. Né? Seja ela banda larga, 3G, ou LoRa, ou Sigfox, não importa a tecnologia que a gente vai utilizar. Mas eu vou usar esse dado de maneira inteligente. Por quê? Se eu começo a gerar muitas informações também na nuvem, eu vou começar a poluir esses dados. Vai ficando cada vez mais difícil eu extrair a real necessidade para o meu projeto. Então eu faço essa pré-análise antes, né, na Edge Computing. Aí o que é importante para esse processo? Muitas vezes para um processo é importante a temperatura, para outro processo é a quantidade de passos que alguém deu, para outro processo a vibração que está acontecendo no local que eu tenho que acionar um alarme de tsunami, de terremoto em determinadas áreas do planeta. Então, cada projeto ele é único. Tá? Às vezes ele tem a mesma função em outras localidades, mas cada projeto ele é único. Né? Então a gente analisa o ambiente, a gente analisa todo o cenário e desenvolve desde a parte de software quanto o hardware específico para aquela situação. Ótimo. E para a gente encerrar aqui,
E o Brasil, como é que tá? Como é que você está vendo a expectativa aí? A Advantech tem acompanhado o projeto, tem já cliente em operação, embora seja uma empresa de 30 anos, falando especificamente do IoT. Hoje no Brasil existe uma crescente bastante grande, uma vez que alguns órgãos federais estão investindo em projetos de cidades inteligentes principalmente. Em breve vocês verão alguns projetos acontecendo pelo país, como projetos base, assim como a gente tem na cidade de Curitiba, mas como projeto base para todo o município do país. Então, desde pequenos municípios de 2.000 habitantes até grandes metrópoles como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, usufruindo dessas tecnologias e fazendo com que cada vez mais a qualidade de vida dos moradores e das pessoas que trabalham nas indústrias com a IoT seja melhorada. Então, a Advantech hoje já tem uma atuação bastante grande nas indústrias, ela nasceu do chão de fábrica, ela vem da indústria, e ela trouxe todo esse conhecimento, todo o know-how da indústria para o mundo do IoT. Isso também contribui, por nós sermos uma empresa global, ela contribui para que eu leve esse projeto, que uma vez foi gerado aqui no Brasil, ele pode ser replicado em qualquer lugar do mundo. E não necessariamente ser comprado somente do Brasil. Se esse projeto muitas vezes foi desenvolvido numa unidade, por exemplo, de uma empresa geradora de energia, que tem outras empresas no mundo, a gente pode replicar isso para o mundo inteiro. Porque a nossa atuação é global, seja ela na transmissão das informações para cada sistema, seja ela na logística de entrega desses equipamentos, seja na produção desses equipamentos, toda a nossa atuação é global. Suporte, parte comercial, então a gente consegue atender em qualquer lugar do mundo. E o cliente final, quem vai utilizar dessa solução, consegue implantar essa solução também em qualquer lugar do mundo. A gente está no mundo como um facilitador mesmo. Fico à disposição para qualquer dúvida. Esses estão meus contatos, meu Twitter, meu LinkedIn e meu e-mail, para que a gente possa discutir e ampliar cada vez mais os sistemas de IoT no Brasil com as cidades inteligentes.